E teremos aí, né, a volta, né, do Everaldo Marques, né, que pegou ali talvez os últimos 2 anos, um pouco mais ou menos isso, de quando a Fórmula 1 estava na Globo, narrou corridas importantes, inclusive a quebra de recorde do Hamilton. Também até, se não me engano, ele falou que o Hamilton você é ridículo, que é um bordão dele e que muita gente não entendeu, né, acabou criticando ele. Mas como que você vê ele assumindo, né, a voz É, da Fórmula 1 na Rede Globo? a escolha do Everaldo para ser a voz da Fórmula 1 na Globo, eu acho que não tem melhor, né? A escolha nota 1000. O Everaldo é um monstro da narração, narra demais. Qualquer coisa que você der para ele narrar, ele vai narrar. Ele, ele anota tudo que ele narra, né? Então ele já tem mais de 100 modalidades diferentes narradas na carreira dele. E eu estava lá quando o Everaldo veio da ESPN para a Globo, lá como chefe de automobilismo, e eu já sabia da história do Everaldo com a Fórmula 1, que ele já tinha viajado para cobrir GPs fora do Brasil pela rádio, que ele gostava de Fórmula 1, que ele entendia de Fórmula 1, e sabendo que ele narra para caramba, eu falei, cara, eu preciso trazer esse cara para cá, o meu quinhão aqui, para o meu latifúndio aqui. E aí teve aquele fatídico GP da Austrália lá que não aconteceu na época da pandemia, Uhum. que eu falei, vamos fazer um piloto, que para quem não sabe, piloto você faz uma narração à vera, só que não vai ao ar. É uma narração que você grava para você testar alguém, como se estivesse fazendo um teste. Vamos ver se você serve para narrar isso. E o piloto foi Everaldo Marques e Rafa Lopes, comentando. Só que eu não precisava testar o Everaldo. Eu já sabia que ele narrava bem. Mas eu precisava fazer o processo para chegar na direção e falar, ó, o cara está totalmente apto a narrar a Fórmula 1. Só que não aconteceu a corrida que ele ia fazer o piloto. Então, acho que o Rafa lá arrumou um GP do Brasil qualquer, do ano anterior ou de outro ano, deu play na fita e gravou o piloto com o GP do Brasil antigo. Eu vi 2 minutos, não precisei ver mais da gravação. Falei, tá ótimo, beleza. Cheguei para a minha diretora na época, falei, ó, aquele piloto que a gente gravou com o Everaldo, 10, hein? Ó, tá voando, hein? Mas aí aquela coisa, mas ele veio de um canal muito nichado, é muito pouco ainda para botar direto na Globo. Eu falei, então vamos fazer Sport TV, não é isso? O Sport TV fazia uma transmissão premium top, né, da época dos treinos classificatórios, com meia hora de pré, pós, não sei o quê. Aí vamos lá com o Everaldo. Aí, um belo dia, estou eu, nunca me esqueço, num jogo do meu filho em São Cristóvão, um bairro aqui do Rio de Janeiro. Toca o telefone, Galvão Bueno. Caramba. Ô, moleque, fala, meu filho. Tu tá vendo? Eu falei, não tô vendo, porque eu tô no jogo do meu filho. Porra, Everaldo narra muito esse negócio. Eu falei, eu sei, já falei com a direção, só que acho que ainda não é o momento dele assumir lá. Não, tem que narrar na Globo. Porque o que aconteceu também? Na época da pandemia, e aí abrindo um parênteses para explicar, a Globo proibiu viagens. Uhum. Então, o Burt e o Reginaldo ficavam em São Paulo. O Luiz Roberto ficava no Rio, que já nessa época já estava narrando mais Fórmula 1. E aí os dois não podiam vir para cá e o Luiz Roberto não podia ir para lá. E aí formou-se a equipe de Fórmula 1 lá com o Kleber, que já tinha narrado muita Fórmula 1 na vida, mas até uma coisa que ele já falou várias vezes em podcasts aí, né? Que a relação dele com a Fórmula 1 era assim, ele narrava um GP, narrava dois, aí não narrava nunca mais. Né? A relação mais recente dele, porque lá na década de 90 ele teve uma sequência, principalmente quando o Galvão saiu da Globo para a Sim, OM, em 92, sim. ele narrou a temporada inteira. Né? E aí foi o Kleber, naquela temporada, né? E o Kleber, no início, o Kleber, muito tempo sem narrar Fórmula 1, ele mesmo, quando a gente conversava, falava, porra, não fui tão bem, aí eu, pô, acho que a gente pode ir por aqui. A gente foi trocando muita ideia e o Kleber foi crescendo muito ao longo daquela temporada. Mas chegando no final, voltando ao telefonema do Galvão, não, eu falei, ó, cara, eu já falei com a nossa direção. Sim, eles acham que não é o momento do Everaldo pegar a Fórmula 1 na Globo, porque ele veio de um canal que tem uma audiência muito menor, muito nichada, não sei o
que e tal. Não, mas tem que narrar, tem que narrar, tem que narrar. Então você vai fazer o seguinte, você vai fingir que você não falou comigo, dá uma de maluco e vai lá falar com a direção. Eis que Everaldo Marques narra 3 GPs pela Globo na temporada de 2020. E, cara, foi de arrepiar. Foi um negócio de maluco. E ele brinca, né, que ele atrai uns negócios e tal. Acho que 2 dessas 3 transmissões tiveram bandeiras vermelhas eternas. E ele teve que segurar o nada ali no ar. E segurou muito bem, porque o cara estuda demais. Então ele tem informação para ficar 10 horas no ar. Ele tem que falar durante 10 horas, não é mesmo que não esteja acontecendo nada. E com apoio de reportagem, de comentarista e tal, a coisa flui muito fácil com ele, né? E assim, tiveram alguns momentos com o Everaldo que ele me ligava para trocar ideia, porque ele tinha o vai fulano, né? O você é ridículo, ainda tinha a história lá da tia, como é que era? Tia Cotinha, não? Tia Velmira, tia Valmira, que ele imitava a voz de uma velha assim na televisão. E aí ele me ligou, vem cá, eu posso fazer essas coisas? Eu falei, veja bem, a tia lá, eu acho melhor deixar para o Sport TV. A Globo vai ficar um pouco demais essa tia. Mas o você é ridículo, cara, tem que ter. E você chamou lá, quem foi que cantou? Foi a Shakira, a Beyoncé? Quem foi que cantou lá Lady no Gaga, Super Bowl, será? que ele chamou de ridícula? A Lady Gaga. Lady Gaga, sei lá, que deu uma quizumba danada. Eu falei, olha, já aconteceu isso no passado. Então, assim, já repercutiu bastante Você é Ridículo. Acho que mais pessoas passaram a conhecer esse bordão por causa disso. Então, vamos usar. E você citou aí o recorde do Hamilton. Ele me ligou antes dessa corrida, que eu não sei se foi quando ele igualou ou quando ele ultrapassou o número de vitórias do Schumacher na Fórmula 1, não lembro. Mas foi uma dessas. Ele me ligou e falou, Alfredo, estou com a seguinte ideia. Na última volta, eu vou recapitular um pouco a trajetória do Hamilton na última volta e vou crescendo o clima, e termino com Você é Ridículo. Falei, cara, lindo, maravilhoso, você tem todo o meu apoio para fazer isso e você tem a minha autorização, porque normalmente o narrador fica no meio, né, com 2 comentaristas um do lado do outro, e dá uma cotovelada em cada um, se eles abrirem a boca na última volta. Está autorizado. E eu, obviamente, estou de brincadeira, mas eu falei também com os narradores, eu falei, o Everaldo está com essa ideia, com os comentaristas, o Everaldo está com essa ideia, então, pelo amor de Deus, vocês não abram a boca na última volta, deixa ele fazer o clima todo da história lá. E, cara, eu estava em casa vendo essa transmissão, porque nessa época, como gerente, eu já não era mais ponto, né? Eu já tinha um editor abaixo de mim que fazia as transmissões, e muitas vezes era o Eduardo Melido. Ele era tão bom, que muitas vezes eu nem ia para a Globo. Ficava com ele no telefone, no WhatsApp, via corrida, obviamente, trocava uma ideia com ele, porque o cara realmente domina. E hoje ele é gerente de operação da Globo. Ele dominava tanto a operação da transmissão que ele saiu do editorial e virou gerente de operação hoje da Globo. Uhum. E eu me peguei em pé em casa, cara, em pé. Eu estava sentado na corrida, quando abriu a última volta, eu fiquei em pé. E quando o cara recebeu a bandeirada, eu chorava em casa, porque era a história sendo feita de uma maneira muito legal por um narrador excepcional, né? Então, cara, ter o Everaldo narrando vai ser simplesmente espetacular. E por falar em narração, se vocês me permitirem, no Sport TV terá Bruno Fonseca, que ainda talvez não seja tão conhecido do público. Bruno está no Grupo Globo já há um par de anos aí, narra tudo, narra futebol, narra peteca, Olimpíada de Inverno, Olimpíada de Verão, Olimpíada de Outono, o que tiver ele narra. É uma história muito legal também, porque quando eu cheguei para ser gerente lá, eu não conhecia muito a estrutura do Sport TV, né? Eu não tinha contato, a não ser como telespectador, porque era muito apartado mesmo. O esporte da Globo e o Sport TV eram mundos diferentes, né? Como até hoje na Band, né? Sempre que eu converso com o Fred Sabino, que é o chefe lá do automobilismo da Band, ele fala, Band Esportes e Band são bem diferentes, são universos separados, diferentes. Tá, então é como se fosse lá atrás, na época que o esporte da Globo era completamente apartado, a parte editorial, assim, a gente não trocava, entendeu?
o Sport TV podia transmitir Fórmula 1 também, como passou a transmitir em determinado momento os treinos livres, e eu não tinha, nem encostava lá. Era o Melido, inclusive, que tocava. Só que como eu já conhecia o Melido, a gente trocava muito informalmente, mas não era o processo da empresa. E aí, quando juntou tudo, eu cheguei lá sem conhecer muito a galera, mas começou um zum, zum, zum. Eu muito atento, ouvindo as coisas, para poder entender o ambiente que eu estava chegando, que um tal de Bruno Fonseca, era um moleque muito novo, muito bom, muito promissor, muito talento, está narrando muito, narra qualquer coisa, narra, eu falei, opa, mais um para eu trazer para o meu feudo. Pro meu feudo é muito bom. Aí, Bruno Fonseca, muito prazer, meu nome é Alfredo, eu sou novo gerente de eventos de lutas e motor, tenho ouvido falar muito bem de você. Você tem interesse em narrar automobilismo? Porque também tinha aquelas outras categorias, Fórmula 2, e a gente transmitia até a Porsche, que fazia preliminar da Porsche Internacional, que fazia preliminar da Fórmula 1. Então eu precisava de narrador. Já que esse cara narra tudo, narra bem, aí eu queria assim, e começamos. E Bruno Fonseca foi narrando a Fórmula 2, a Fórmula 3, a Fórmula 1, e fiz tocar, e foi narrando, e foi narrando, e foi narrando, e passou a fazer os treinos classificatórios de Fórmula 1 na Globo, no Sport TV. E, para minha felicidade também, foi escolhido para ser o narrador do Sport TV em 2026, de Fórmula 1 no Sport TV, e vai narrar na Globo quando o Everaldo não puder, porque o Everaldo vai estar envolvido em Copa do Mundo também, etc. Cara, Bruno Fonseca me mandou uma mensagem não faz muito tempo, foi no fim do ano passado, falou, posso te ligar? Eu falei, pode me ligar. Me ligou. Eu chorava que nem criança no telefone com ele. E até me emociono agora aqui também de lembrar. Ele recapitulou, né, o caminho que ele fez narrando automobilismo, e falou, cara, hoje eu cheguei para ser o narrador da Fórmula 1 na Globo, no Sport TV, graças a você. Então, estou te ligando para te agradecer.